tá querendo umas diquinhas de livros de suspense pra poder ler lá no Mac Livros. Enrolei, mas eu vim aqui com uma listinha de livros pra indicar pra vocês lerem lá no Mac Livros. E aí, gente, eu acho que é legal ir fazendo por gênero, né? E aí eu vou fazendo assim. Hoje a gente vai começar com suspense, aí depois vai fantasia, romance e whatever. E aí eu juntei alguns de muitos, tá bom, gente, que tem lá, pra que você possa ler lá no Mac Livros. Hoje eu tô assim com esse penteado aqui, mas eu vou desfazer já, gente, porque eu vou passar um óleo de coco no meu cabelo pra fazer uma meditação, mas enquanto eu vou passando o óleo de coco no meu cabelo, eu vou conversando com vocês sobre esses livros. Enfim, se você não viu o meu outro vídeo lá do Mac Livros, qual que são as minhas opiniões e tal sobre o Mac, vocês vão lá assistir depois, que eu vou deixar o vídeo por aqui pra vocês. Eu fiz algumas críticas válidas, acredito eu, né, lá naquele vídeo. Naquele vídeo lá eu falei que o aplicativo não tava funcionando, né, gente? O site tava no ar, mas o aplicativo não estava, mas agora já está, né? Foi justamente o que eu falei naquele vídeo, que eu falei que eu achava que o governo tava atualizando, né, o aplicativo, por isso que não tava funcionando. E de fato o aplicativo atualizou, né? Se você ainda está com o aplicativo não funcionando, de repente é porque você não atualizou ele. Vai lá na Play Store, atualiza seu aplicativo que vai voltar a funcionar. Daí, gente, voltou a funcionar, né, o aplicativo, e tem umas novas funções lá e tal, e eu não testei, então, né, não posso falar das novas funções. Eles adicionaram novos títulos que eu vi também e tal, então é isso. Vamos para os livros, gente. Eu vou indicar vários livros aqui, se eu não tô louca, são 15 livros que tem aqui hoje pra me indicar pra vocês. Só que eu não li todos eles, tá, gente? Não foram todos os livros que eu li. Então, eu não vou poder estar dando muito contextualização de todos os livros, tá? Então, bora começar, gente. Vamos começar falando da Kaene Minato, né? Kaene. Gente, eu não sei falar o nome dela, que ela é japonesa. Mas eu vi que parece que... Eu acho que os 3 livros que ela tem, eu não sei se são só 3 livros que essa mulher tem, mas eu acho que tem os 3 livros mais famosos dela, tá lá, que é Confissões, tá, dessa autora. Tem lá, eu acho que tem Penitenciária também, Penitente, sei lá como é que é o nome, parece que tem lá também. Mas enfim, vamos falar de Confissões, que eu não li ainda, gente, e eu estou enrolando pra ler esse livro, né, gente? Eu já devia ter lido esse livro, inclusive, que é um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas eu não li até hoje. O contexto da história, eu sei mais ou menos, que é uma mulher, que ela é professora, e aí a filha ou filho, não sei se é filho ou se é filha dessa mulher, morre. E aí, sei lá, a mulher parece que é louca da cabeça lá, inventa a moda lá, diz que os culpados da morte da filha dela, do filho dela, né, são os alunos dela lá, que era, parece que... sei lá, gente, os alunos dela são culpados, e aí ela começa uma coisa meio de vingança contra esses alunos dela, porque a menina morreu, o filho dela morreu e tal, e aí eu não sei da história de nada, porque eu não li, né, gente, mas é um livro que, assim, eu vejo muita gente falando do livro, e é aquela coisa, né? Opiniões divergentes. Nem todo mundo gosta do livro, muita gente critica, e eu quero muito ler o livro pra saber qual que é a da fofoca dele, né, gente? Porque, tipo, como assim a mulher tirou das ideias dela que algum dos alunos dela ali, ou todos os alunos dela, a turma dela é culpada da morte do filho dela, e aí ela vai tramar vingança contra esses alunos, e tipo, eu não sei se são adolescentes ou se são crianças, gente, mas eu acho que é criança os alunos dela, então assim, tudo bom, querida? Então eu sou louca pra ler esse livro pra saber qual que é a dessa história.
Qualquer dia desses eu leio ele, mas tá aí, ele tá lá no Mac Livros, então você pode ler. E tem outros livros da autora lá também, que eu vi. Aí, um outro livro que tem lá, gente, que eu já li ele, tá? E que eu não achei ele, oh meu Deus, que livro inovador, revolucionário, mas é um livro muito bom pra você passar tempo, que é o livro O Carniceiro. Ele tem lá, né, e esse livro, ele vai acompanhar a história ali, vai ser pelo ponto de vista de uma médica legista, né? Então, vai ter ali os assassinatos, os crimes e tal que vai acontecer. E aí a gente vai ver a história se desenrolar pelo ponto de vista dessa médica legista. E não só da médica legista, mas do doido do assassino lá que tá assassinando um monte de gente lá e tá deixando um monte de cadáver esparramado pela cidade. Então, a gente vai acompanhar essa história aí. E o final, gente, é um tanto quanto diferente, né? Porque nos livros de suspense a gente tá acostumado a ver um certo tipo de final, né? Ali meio que clichê. Mas esse tem um final que é diferente, que não é clichê, e eu gostei, eu achei interessante. Só que assim, o livro eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais desenvolvido, e eu gostei muito mais das partes do psicopata louco assassino lá do que das partes da médica legista. Não sei, eu achei interessante ver, sabe, como funciona a mente do criminoso. Amei. Então, vai lá ler esse livro que tá lá de graça pra você ler no Mac Livros. Outro que tá lá também, que eu morro de vontade de ler esses livros, mas até hoje eu nunca li nenhum, gente. Eu acho que é falta de vergonha na minha cara mesmo. Que é do Arsène Lupin. Ah, sei lá como é que fala esse nome desse personagem, gente. Mas é uma vibe meio Sherlock Holmes, entendeu? Inclusive tem Sherlock Holmes lá também. E é um detetive aí nessa vibe meio de Sherlock Holmes que sai investigando as coisas, né, gente? Só que eu não sei como que é os livros e tal, como que é a narrativa, né? Porque eu nunca li nenhum livro. Eu já li Sherlock Holmes e eu gostei, mas não gostei tanto. Eu achei que, sei lá, eu tinha muitas expectativas com relação a Sherlock Holmes que não foram atendidas, e aí eu acabei não achando tão bom assim. Mas eu não posso dar minhas opiniões, né, assim, porque eu não li, né, gente. Mas é um personagem famoso, né, eu acho que é francês, né, gente. E aí tá aí pra você ler lá, né? Lê lá e depois você me conta se esses livros são bons e tal, pra eu poder ler. Porque eu sou louca para ler, mas eu fico enrolando, né, gente? Empurrando com a barriga essa leitura aí. Ai, um dia eu leio. E não leio, né? Que eu sou dessas. Aí, gente, outro livro que eu já li que tem lá é do menino Rafael Montes. Não é o Jantar Secreto. É Mágica Mortal, que inclusive é um livro ótimo para adolescentes ler. Então, assim, se você é adolescente, você tá vendo esse vídeo e você gosta de suspense e tal, aproveita que esse livro do Rafael Montes tá lá, Mágica Mortal, e ele é um livro que o Rafael escreveu especificamente pensando em ser um livro para adolescentes, né, gente? Então, assim, tu aproveita e vai lá e lê esse livro, porque ele é para esse público. E qual que é a história desse livro, gente? Nesse livro vai ter lá um grupo, né, de adolescentes, né, que eles acabam saindo ali num dia para poder passear, fazer um passeio ali no circo que tá tendo ali na cidade. Eu não sei se é o grupo todo que sai para passear, se são só 2 ou 3 pessoas que saem para fazer esse passeio nesse circo. E aí, gente, acontece que um desses adolescentes,
ele encontra com um mágico ali, né, que tá ali no circo, não é um circo na verdade, gente, é um parque que tem essa coisa de circo lá na cidade, enfim, é um trem assim. E aí, um desses meninos, eu não lembro o nome do personagem, gente, mas um dos meninos ali, né, que é um grupo que tem menino e menina, gente, mas eu acho que é 2 meninas e 3 meninos, acho que é. Aí, um desses meninos, ele acaba ali se dispersando do grupo, parece e tal, e ele dá moral pra esse mágico que tá lá. E aí, gente, esse cara mágico lá, ele vai levando o menino no papo, e o menino, ele quer ser mágico também, né? Ele tá aprendendo ali alguns truques de mágica e tudo mais, ele quer ser mágico futuramente, ele é bem inteligentinho nessa questão. E aí, esse mágico vai levando ele no papo, e tal, não sei o que. E aí ele acaba indo pra algum lugar com esse cara, e do nada esse menino some e desaparece. E depois ele é encontrado, entendeu? Né? Sem vida. E daí que esse grupo, né, gente, assim como qualquer livro que vai falar de adolescente, né, gente, vai ir investigar a morte do amiguinho deles, né, gente? Porque pra que deixar a polícia investigar, né? Vamos investigar por conta própria. E aí eles se metem nesse rolê de investigar a morte desse amigo deles e tal. E é isso que vai acompanhar na história. O livro, ele em si, é bem de buenas de ler, gente. Dá pra você ler em um dia. Assim, eu não sei como que é a edição dele, né, no e-book. Mas no físico tem até algumas imagens, sabe? Algumas... como que fala? Gravura e tal. De algumas cenas, assim, sabe? Do parque e tudo mais. Então, assim... muito legal. Não sei se vai ter no e-book, mas de qualquer jeito, o livro em si é muito curto, gente. Dá pra você ler um dia. Então, aproveite este livro. Aí, um outro livro que já é velho, gente. Esse livro é velho, viu? E tem... desde quando eu comecei a ler, lá em 2017, eu falo que eu vou ler esse livro. Até hoje, eu não li. Eu não sei nem qual que é a história dele, vocês me perguntam, eu não sei não, gente. Que é a Sobreviventes. Gente, não faço a mínima ideia de qual que é a história desse livro. Eu já vi a sinopse e tudo mais, mas eu não lembro mais qual que é a história. Mas que esse título, gente, deve ser alguma coisa que aconteceu aí, né? Sei lá, um massacre, sei lá, um assassinato, em alguma coisa assim, um acidente, e aí, né, só 2 pessoas sobreviveram. Não faço a mínima ideia de que história que vai ter nesse livro, gente. Definitivamente, não sei. Mas é um livro aí de suspense e é um livro que eu tenho interesse de ler. Eu até salvei lá. Nossa, gente, eu tô salvando tanto de livro pra ler lá. E olha que eu sou uma pessoa que eu não gosto, né, de ler pelo celular. Depois que eu comprei meu Kindle, eu achei assim... eu acho horrível, terrível ler no telefone. Mas assim, né, em certos casos a gente abre uma exceção. E eu salvei tanto livro pra poder ler nesse Mac Livro, gente. Nossa, mas tem tanto livro que eu salvei que, menina, olha, vou levar uma vida todinha pra poder conseguir ler os livros que eu tô salvando pra ler lá. Pra você ver o tanto de livro que tem lá pra poder ler. E vamos falar de um outro livro que eu já li. Eu li ele ano passado, se eu não tô louca. Ou foi ano retrasado, já não tô nem sabendo mais, gente. Já me perdi, mas que eu li. Eu tenho a edição física dele aqui em casa também. Que é o livro Quando Ela Desaparecer, do menino Victor Bonini. Que inclusive eu acho que tem outros livros do autor lá também. Eu acho que não é só esse, não me lembro. Mas esse livro, gente, ele é muito bom, tá? Assim... dá pra tu ler num dia. E é assim,
tu vai ficar tão envolvida na história desse livro que tu vai querer ler ele num dia. Vai por mim. Nesse livro, gente, a gente vai ter história de como que eu explico? Um grupo de alunos, né, vai para uma fazenda, uma chácara ali, né, com a escola, um certo dia lá, até mesmo o diretor da escola vai junto com os alunos e tal, para essa chácara e tal, para esse passeio lá nessa fazenda. E aí, quando chega o momento de ir embora, todo mundo entra pro ônibus, aí tem aquela coisa, né, gente? Chamada pra saber se tá todo mundo dentro do ônibus, tá não sei o quê. Aí tem uma das alunas que não tá dentro do ônibus, que o nome dela é Kika. É, nome esquisito, né, gente? Mas é Kika. Na verdade, o nome dela não é esse, né, gente? É apelido, mas tá. Aí, todo mundo desce do ônibus, né, pra poder procurar a Kika pela fazenda ali, né? Porque o negócio é grande, tem até uma parte ali que é meio... de floresta e tal, então sai todo mundo de no ônibus e começa a procurar essa menina, grita Kika, 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 essa menina não aparece. E aí, né, já que a menina sumiu, desapareceu, né, procurou, não encontrou, é óbvio que a escola vai ter que acionar a polícia e vai ter que dar ela como desaparecida, porque ela tava ali, sumiu. E detalhe, por que vão dar ela como desaparecida? Porque nessa florestazinha que tem ali dentro da fazenda, encontram, acho que é um colar da menina lá. E encontra marcas de sapato e tal, galhos quebrados. Então, acaba que um possível sequestro ali da menina, né, gente? E aí, polícia e tal, blá, 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 e aí a gente vai investigar, não, né? A gente vai acompanhar essa investigação do que aconteceu com essa menina, que ela sumiu, que ela desapareceu desse passeio escolar. Então, vamos descobrir o que aconteceu com essa menina, a gente vai ver a investigação, como que é todo esse processo de investigação. A gente vai ver também que vai ter várias partes no livro, que o livro ele vai, sim, ser dividido dessa forma, entre partes da mãe dela, né? A gente vai ver o sofrimento, né, da mãe dela ali, com ela desaparecida. Como que a mãe dela vai ficar nesse momento, né, gente? Como que é o desespero de uma mãe sabendo que seu filho, né, tá desaparecido, que muito provavelmente ali a polícia acha que a pessoa, né, foi sequestrada. Então, assim, como que fica uma mãe numa situação dessas? Então, assim, se você tiver gatilho com relação a isso, por favor, não leia esse livro. Em nome de Jesus Cristo, preserve sua saúde mental. E eu achei muito interessante, né, acompanhar as partes da investigação, né, as partes da mãe dela, da gente ver o desespero da mãe da menina, que ela não sabe cadê a filha dela, ela não sabe se a filha dela tá bem, se fizeram alguma coisa com a filha dela. Então, ai, gente, é um livro que nessas partes da mãe dela, gente, até eu, que eu não tenho filho ainda, né, gente, um dia eu quero tê-los e tal, eu achava desesperador, gente. Nossa, assim, de partir o coração. E as partes da investigação também, gente, eu achei muito interessante. Então, leia esse livro, porque muitíssimo interessante. Aí, um outro livro que tem lá, gente, que eu também não li, né, porque motivos de não sei, é o livro A Inquilina, né, gente? E esse livro também já tá velho, já tá lançado há muito tempo. Eu sempre vejo ele e falo, ai, quero ler esse livro, mas eu nunca li, até hoje, até os dias atuais não li, e algum dia eu quero ler. Você já leu esse livro? Me convença a ler ele aqui nos comentários, porque eu quero ler, mas eu fico enrolando e não leio. Ai, gente, ai, meu cabelo ama tanto humectação com óleo de coco. Óleo de coco mesmo. Na verdade, esse óleo de coco aqui, eu acho que nem é pra tá passando no cabelo, não. Ah, não, mas isso aqui dá. Ah, não, tá de boa. Extra virgem. Esse daqui que eu tô usando, tá, gente? Ai, gente, eu uso o que me der na telha. O que vir na minha mão, eu uso. Eu só não uso óleo de cozinha pra passar no cabelo.
Mas assim, que vim na minha mão, eu tô passando. Ai, gente, eu sou meio doida das ideias. Mas vamos voltar aqui pros livros, né, Ana? Eu acho que eu já passei aqui em tudo. Pegou em tudo, pegou. Vou passar agora bem na pontinha do cabelo. E aí eu aprumo o cabelo, amarro ele. E vamos ser felizes. Vamos falar de outro livro, que esse eu li, gente. Ixi, mas tem muito tempo. Gente, anos atrás. Eu acho que eu li esse livro lá em 2018, por lá. Que é o livro Bem Atrás de Você. Gente, eu lembro desse livro, que foi um surto quando eu li esse livro. E nesse livro, a gente vai ter a história de dois irmãos, né? Que... Eu não tenho muita lembrança dessa parte inicial do livro, porque eu não lembro muito bem, mas é uma coisa similar, gente. Me parece que o pai dessas crianças, né, desses adolescentes, que eu acho que a mãe deles já tinha morrido. E aí, o pai deles era muito violento e tal, e o pai deles parece que queria bater na irmã do menino, ou o pai dele matou a mãe dele, e aí depois queria ir pra cima deles. Só sei que o menino, né, que era os irmãos ali, uma menina e um menino, o boy, né, ele fica completamente maluco ali, possesso, e ele pega, eu acho que um taco de beisebol, faca, arma, não sei o que, e ele, o pai dele, entendeu? E aí, esse menino, ele é preso, óbvio, né, vai pro reformatório ali e tal, porque esse livro, se eu não tô louca, ele se passa, né, nos Estados Unidos, e a gente sabe que nos Estados Unidos acontece esse tipo de crime, assim, que adolescente ali, a partir de 12 anos, né, comete, já vai pra cadeia, né? Já é julgado como um adulto. Porque se pode matar, né? Pode ser preso também. Aí, a irmã dele, no caso, vai pro sistema de adoção, né, gente? Porque a menina não tem pai, mãe, não tem irmão, não tem ninguém, não tem família, ninguém vai pro sistema de adoção. E aí ela é adotada por um casal ali que os dois parece que são policiais, ou o pai dela é adotiva policial e a mãe não sei, gente, eu sei que um dos dois é policial ou é os dois. E aí começa uma onda de assassinatos ali na cidade, de sequestro e assassinato, parece de meninas e tal. E aí os pais adotivos da menina, né, que é policial, tem na cuca lá de que pode ser o irmão da menina que está fazendo isso, porque parece que ele já foi solto, ou que ele fugiu da cadeia, não sei. Eu acho que ele fugiu da cadeia, e aí acham que é ele que tá cometendo esses crimes, e que, no caso, a menina tá em perigo, né, gente? Que estão achando que ele tá indo atrás da irmã dele pra poder, né, também a irmã dele. E aí a gente vai acompanhar esse livro nessa parada aí. Eu acho que vai ter dois pontos de vista, que vai ser a parte da investigação e a parte da irmã dele e tal, os pensamentos dela ali e tal. Eu acho que não lembro muita coisa não, mas é muito interessante esse livro. Eu lembro que eu gostei tanto, gente, que eu até comecei a escrever um livro na época também. Enfim, né, gente, quem nunca, né, que leitor comecei a escrever um livro do nada. E é isso, eu amo esse livro. Eu não sei o que eu acharia dele se eu lesse ele hoje em dia. Eu fico pensando em reler ele. Quem sabe eu não releio ele lá no Mac, né? Quem sabe? Livro não lido que tá na minha lista tá na minha lista pra poder ler, gente. Gritos no Silêncio. Não faço a mínima ideia de que eu conheço a história do livro. Porque, gente, eu leio a sinopse e eu esqueço, tá? Eu sou dessas. Eu esqueço o que eu leio na sinopse. Ai, gente, mil perdões, mas a minha memória é de Dory, entendeu? Então, I'm sorry. Mas esse livro tá lá. E esse livro também é antiguíssimo, mas ele tá lá, né?
É o que importa, vai lá e leia. Aí outro livro também que tá no meu radar que eu ainda não li é a Inquilina Silenciosa, isso. E também não faço a mínima ideia do que vai estar nesse livro, de qualquer história, whatever. Mas tô pensando em ler ele algum dia aí, quem sabe. Mas tá aí. Gente, que boa influência! Ah, eu sou, né, gente? Eu vim aqui na escola pra vocês, não falo nada. Ah, gente, mas vocês sabem que o livro tá lá no Mac Livros, é o que interessa, né? Aí depois vocês procuram resenha. Lá tem resenha também. Resenha não. Como que é o nome? Sinopse. Lá tem a sinopse. Lá, se quiser saber alguma coisa, mas você procura uma resenha, alguma coisa, porque a Ana é sociocapinar consistente nesse termo de resenha, gente. Eu não consigo estar fazendo muita resenha assim. Principalmente um livro que eu não li, né, gente? Que eu não lembro. The Sinopse. E é isso, mas tá lá, você vai lá, dá uma olhadinha lá e tem que ler, yeah. Agora bora falar de um livro que eu amei, que eu favoritei, que assim, tá lá no Mac Livros, que eu amo, que é o livro A Vegetariana. E eu enquadro esse livro no gênero de suspense, porque eu acho que ele é um suspense, um thriller ali meio psicológico. E ele é um terror psicológico, uma coisa assim, gente, porque nesse livro a gente vai ter a história de uma mulher que ela decide parar de comer carne por causa de um sonho ali, um pesadelo que ela teve. Ela decide parar de comer carne. E, né, é um livro sul-coreano, né, gente? E aí, a gente vai ter nesse livro esse vislumbre de como que é enxergada a mulher, né, nessa sociedade da Coreia do Sul, né? E dentro da história, gente, vira um bafafá danado. Gente, o circo pega fogo quando essa mulher decide parar de comer carne. Quando ela decide virar vegetariana. Por quê? No início do livro, ele até parece um livro bem assim de terror, porque tem uma cena dela arrancando todas as carnes de dentro da geladeira assim, no meio da noite, e o marido dela acordando e levando um susto com a cena e tudo mais, e ela jogando as carnes tudo fora, que talvez seja um exagero, né, mas leia o livro pra você poder saber. E aí, ela decide parar de comer carne e o marido dela, automaticamente, ele meio que se vira contra ela. E ele fala, gente, como assim você vai parar de comer carne? E eu também vou ter que parar de comer carne, porque ela se recusa também a cozinhar carne pra poder comer. E ela também diz que o marido dela não pode comprar carne pronta e tal, e pôr dentro de casa pra poder levar pra casa pra poder comer. Tipo, ela não aceita. Se ele quiser comer carne, ele vai ter que comer fora da casa dela, né, gente? Ela não aceita carne ali na cozinha dela. E aí, isso vira um motivo de tipo, meu Deus do céu, como assim a minha mulher não vai comer carne e eu também não vou ter que parar de comer carne por causa disso? Aí ele decide ligar pro pai da menina, da esposa dele, contar pra ele. E aí, num dia ali de uma reunião familiar que vai ter ali na casa dos pais dela, né, dos sogros do cara, no caso, vira, gente, um auê todo. Gente, assim, é uma cena, assim, muito triste nesse momento. E a gente vai acompanhar tudo isso, gente, na perspectiva da personagem? Não. A gente vai acompanhar em 3 pontos de vista. Que é o ponto de vista, primeiro, que é o do marido dela. O segundo, que vai ser o do cunhado dela. Um cunhado dela, né, esposo de uma das irmãs dela. E, por último, da irmã mais velha dela. Então, assim, gente, é um livro que é muito difícil de você ler, porque é muito dolorido as coisas que acontecem ali com a mulher, gente. É uma coisa, gente, faz uma tempestade no copo d'água, porque a mulher gosta de comer carne. Entendeu? Então, assim, leia o livro que você vai entender. Apesar de que não é uma leitura tão, assim, fácil e não é um livro que eu acho que todo mundo vai gostar, mas tá lá no Kindle. Unlimited? Que Unlimited? Meu Deus, do nada. Me vem aqui com Unlimited na cabeça. O Mac, gente, então você lê. Aí um outro livro que tá lá também, que eu não li, gente, mas que eu quero ler há bilhões de anos, eu nunca li. Que é A Mercadoria Preciosa. Eu acho que é esse o nome mesmo, se eu não tiver esquecido o título do livro, mas a capa tá por aqui. E aí, eu acho essa capa tão legalzinha, tão aesthetic, tão bonitinha,
Mas eu nunca li o livro. Eu não faço a mínima ideia do que vai ter nesse livro. Esse livro é de suspense mesmo, gente? Vai ver, nem é. E eu coloquei ele aqui nessa lista. Mas tá lá no Mac. Sendo de suspense ou não tá lá, se tu tiver vontade de ler, pega e lá já lê, entendeu? Gente, outro livro que está lá, que é um clássico, né, do suspense, que é o livro Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, que eu li ele, se eu não tô louca, foi no ano passado que eu li esse livro. E esse livro tá lá, né, no Mac Livros, que é um livro tão famosinho, gente, que eu não precisaria nem discorrer sobre a história aqui, né, gente, porque tem até adaptação dele, tem um filme de 1900 e pouquinho, que eu amo aquele filme, gente, que filme bom. E tem a série também, que teve, né, gente, recentemente, enfim. E aí... se você não conhece a história, eu te conto mais ou menos como que é. É basicamente uma história meio que de slasher, sabe? Antigo. Gente, antigamente era muito comum esses filmes e livros e tal, assim, né? Hoje em dia não tem tanto. Mas é um terror vibe anos 2000, 1900 e pouco e tal. Que a gente vai acompanhar um grupo, né, de jovens ali, adolescentes pra jovens ali, já estão quase saindo ali do ensino médio e tudo mais. E daí, gente, que um certo dia eles estão ali bêbados e drogados, comemorando que eles estão acabando o ensino médio. E daí que eles estão dirigindo, né, porque lá nos Estados Unidos a galera dirige, eu acho que a partir de 16 anos, né, pode começar a dirigir. E aí, acontece que somente um deles ali tem carteira de motorista, porque só um deles ali tinha idade para poder tirar a carteira. E os outros não tinha. E aí, o que aconteceu? Dos carinha ali que não tinha idades para poder ter carteira, não tinha carteira de motorista, tava no volante, quando eles atropelam um garotinho. Eles atropelam esse bendito desse garoto e eles prestam socorro pro menino? Não. Por quê? Eles estavam bêbados, drogados, atropelaram a criança e quem tava na direção do carro era uma pessoa que não tem, né, carteira. E é pobre, lascado e fudido da vida. O dono do carro não é. Assim, tem um pouquinho de dinheiro. É assim, o pai dele é conhecido, whatever. Então, se fosse ele também, não daria tanta merda pra ele. Aí eles decidem esconder o negócio. Porque senão vai dar merda pra todo mundo. Vai preso. Depois vai ter dificuldade pra entrar na faculdade. Blá, 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 blá. E decidem esconder esse negócio. Aí, alguns anos depois, né? Eu acho que no ano seguinte já do que aconteceu, né? Eles recebem ameaças, né? Com uma cartinha, um negocinho lá, escrito: eu sei que vocês fizeram no verão passado. E todo mundo começa a ficar doido, porque eles acham que alguém sabe o que eles fizeram e que vai dedurar eles, blá, 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 blá. E aí esse terror mais psicológico deles pra saber desse negócio aí, eu sei que vocês fizeram no verão passado. E aí eles começam a investigar pra saber da família do menino que morreu e blá blá blá, e coisas acontecem. E assim, eu não gostei tanto do livro não, gente. É um clássico e tudo mais. Eu entendo que ele foi importante pra época que ele foi escrito e que ele realmente é um livro que ele é bom, né, pra época ali e tal, maravilhoso, mas eu não gostei, particularmente, assim, eu gostaria que tivesse tido outro final do livro, que não teve, aí eu acabei não gostando, mas é sobre isso, né, gente. Aí outro livro que tem lá, gente, que é um livro até que eu acho que foi lançado recentemente, gente, acho que foi. Não li também, tá, gente? Que é o livro Como Desvendar o Seu Próprio Assassinato. Acho que é esse que é o título do livro. Vou deixar a capa por aqui. Se eu tiver errado o título, vocês já estão sabendo. Aí, não li o livro, mas tenho muito interesse, porque um título desse, gente... Como que eu não vou querer ler esse livro, né? Mas assim, tem tanto livro pra eu poder ler esse ano, que eu tô com esse projeto do lendo um livro de cada país da Copa do Mundo, que eu tô ficando maluca das minhas ideias. Aí não tá tendo como eu tá lendo tantas coisinhas assim, né, gente? Então, tô focando mais no meu projeto. E aí depois, ano que vem, gente, eu pego esses livros aí e leio todos. E é isso, tá lá, pega lá e leia.
Aí agora a gente vai pro último livro. Porque eu falei que era 15 livros. Eu falei? Nem falei, né, gente? Mas se eu não falei, agora tá falado. A gente vai pro último livro, que eu também li e que eu amei. E esse eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, que é o livro... Como que é o nome do livro? Peraí que eu esqueci. Ai, gente do céu. Essa foi boa. Ô, gente, eu tô falando que eu tenho memória de Dory. A Última Casa da Rua Needle, gente, da Catriona Awards. Essa mulher aí, gente. Moço. Ela arrasou nesse livro. Nesse livro, gente, é maravilhosíssimo, porque a gente vai acompanhar a história ali do Ted. Que ele é um homem ali... solitário, ele vive sozinho não, gente, peraí, né, sozinho, é porque ele é estranho, ele é esquisito, e aí ele mora com a gata dele e às vezes a filha dele tá junto com ele ali na casa, né, e aí, gente, o que acontece? Anos atrás, aconteceu que uma criança, né, ela desapareceu, ela foi dada como desaparecida, e aí é óbvio que a polícia vai investigar e tudo mais, que não sei o que. E aí o Ted, ele foi um dos suspeitos ali quando essa menina desapareceu. Porque eu acho que ela desapareceu ali pelas redondezas da casa dele e tal. E ele, por ser um cara meio estranho, meio esquisito, então já desconfiaram logo do Ted. Só que ele não... A polícia investigou e tudo mais, e não foi ele tinha álibi, ele não tava lá na cidade, parece, quando aconteceu o desaparecimento e tal, whatever. Mas mesmo assim, ele acabou sofrendo as consequências dele ter sido um dos suspeitos, né, gente? Dele ter sido investigado. Né? A galera tacava pedra na janela dele, xingava ele... sabe? E os moleques ali da rua faziam as coisas com ele e tal. Então, ele acabou sofrendo também com isso. E acontece, gente, que a menina que desapareceu, ela tinha uma irmã, né, mais velha ali. E essa irmã mais velha dela, ela parece que é meio pirada das ideias, gente. Porque ela jura de pé junto que foi o Ted que sequestrou a irmã dela e que tá com a irmã dela até os dias atuais. E essa menina, ela fica importunando a polícia para poder reabrir o caso, né? Mesmo depois de ter fechado o caso e dado a menina como desaparecida, não encontraram nem corpo nem nada da menina. E essa mulher, ela deu na telha de que o Ted tá sim com a irmã dela e ponto final. E ela fica ligando, insistindo pra polícia reabrir o caso e tal. Aí ela cansa, porque ela sabe que a polícia não vai dar moral pra ela. E aí ela decide ela mesma investigar por conta própria. E aí a gente vai acompanhar esse livro nessa coisa assim, pela visão do Ted, né, que é o nosso protagonista, que ele vai contando a ele a história dele, as coisas dele, e a gente vai vendo que ele é uma pessoa tanto quanto esquisita mesmo. Vai ter capítulos, gente, narrados pela Olivia, que é o quê? É uma gata, gente. Ai, a gata do Ted vai narrar capítulos desse livro. Gente, vocês têm noção de que um gato é narrador do livro? Maravilhosíssimo. Essa autora já arrasou aí. E aí vai ter partes aonde a filha do Ted ali, ela vai ter momentos de narração também. E quando essa maluca dessa mulher que teve a irmã dela desaparecida há mais de 20 anos atrás, sei lá, chega ali na cidade para investigar o Ted, a gente vai ter capítulos dela também. E assim, gente, um livro muito bom. Você não tem ideia de nada do que tá acontecendo. O livro começa e fica perdido, como segue num tiroteio. E aí, você vai lendo, você vai ficando mais perdido ainda, mas você vai ficando interessado na história, não consegue parar de ler. E quando chega no final, gente, tu fica embasbacado, porque eu fiquei... Gente, quando chega o final desse livro, eu fiquei tipo... O quê? Gente, o final é bombastic. Então, assim, super recomendo. Aproveita que tá lá no Mac, gente. Tá de graça. De graça. Leia. E hoje, gente, vamos parar por aqui. Esses são alguns livros que eu pesquei, né, lá no Mac Livros, do gênero de suspense. E é claro que tem um monte, gente. Tem vários outros.
Mas esses daqui foram alguns que eu dei uma pescada lá. E você aproveite para poder ler esses livros que estão lá, porque realmente o catálogo do Mac tá muito bom. Eu só tenho eu mesma, né, porque eu tenho esse espírito de rico, né, gente, agora tenho o meu Kindle, eu fiquei esse espírito de rico de que não quero ler no telefone. Mas tu lê. Entendeu? Leia, porque realmente eu acho que vale muito a pena. E é um incentivo muito legal, né, do governo e tudo mais, pra quem não tem dinheiro, né, pra ficar gastando com livro, que a gente sabe que livro não tá barato. Agora tá tendo aí, né, a promoção da Amazon, a Book Friday, mas que não tá Friday nada, tá só Book mesmo, que os preços dos livros tá lá nas alturas. E eu não comprei nada, nem pretendo comprar, né? Porque eu não tô precisando de livro, não, gente. Tem tanto livro na minha casa pra eu poder ler. E é isso. Aproveite, tá tudo de graça lá, gente. De graça. Então leia. Você só precisa de uma conta no Gov pra poder ler esses livros. E é isso! Vamos encerrar esse vídeo por aqui, que eu já falei demais. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E me diga qual que é o próximo gênero que você quer que eu venha aqui indicar livrinhos pra vocês. Se é fantasia, se é romance, se é distopia, ficção científica, e livros infantis, livros adolescentes, whatever, gente. Comente aqui que eu trarei para o próximo vídeo. E é isso. Um beijão pra vocês. Fiquem com o Papai Céu e até a próxima. Bye!